Então, gente, dando continuidade ao nosso bloco de sequências numéricas de Matemática 4, essa é a aula 2. A primeira aula nós tivemos em sala, foi sobre progressão aritmética, e essa vai ser sobre progressão geométrica. Bom, como eu falei em progressão aritmética, eu falei que lá é o termo, um termo qualquer de uma progressão aritmética, é o termo anterior acrescentado de alguma razão. Já em progressão geométrica, nós não vamos trabalhar com essa questão de soma, mas sim com a questão da multiplicação. Então, numa progressão geométrica, qualquer termo que você tiver vai ser o termo anterior multiplicado por uma razão. Como nós podemos ver aqui, ó, nessa sequência, 3, 6, 12, 24. Colocando em termos de uma progressão, nós temos o primeiro termo, que a gente vai chamar de A1, o segundo termo, vamos chamar de A2, A3 e A4. Para calcular a razão, já que a gente está trabalhando com multiplicação, como é que nós vamos fazer? Qualquer termo que você pegar e dividir pelo termo anterior, você vai descobrir a razão. Aqui, por exemplo, se eu pegar o 6, que é o A2, e dividir por A1, é a mesma coisa de eu pegar o A3 e dividir por A2, ou se eu pegar o A4 e dividir por A3. Todos eles vão resultar na razão, que aqui no caso dessa sequência, vai ser igual a 2, certo? E só lembrando que a partir dessa definição aqui de o termo, de qualquer termo ser igual ao termo anterior vezes a razão, nós chegamos a essa fórmula aqui. Esse n significa o enésimo termo. Qualquer termo aleatório que você pegar vai ser o termo anterior, ou seja, se esse n for igual a 10, o anterior de 10, 9, é 10 menos 1, 9. Ou seja, o 10º termo vai ser igual ao 9º termo vezes aquela razão. Seguindo essa lógica, nós temos alguns tipos de progressões geométricas, que em progressão aritmética nós também classificamos. Aqui também vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter uma PG crescente, uma PG decrescente, uma PG constante e uma PG oscilante alternada. De uma maneira geral, PG crescente vai ser aquela sequência em que o termo que vier a seguir é sempre maior do que o seu termo anterior. E aqui nós podemos identificar uma PG crescente de duas maneiras. A PG crescente ela pode ser quando o primeiro termo, o A1, é positivo, maior do que 0, e a sua razão é maior do que 1. Aqui, por exemplo, 15 dividido por 5, 45 dividido por 15. A razão vai ser igual a 3, é maior do que 1, e o A1, primeiro termo, é 5, é um termo positivo. E ela também pode ser identificada quando o primeiro termo é negativo e a razão é uma fração, ou seja, é um número maior do que 0 e menor do que 1. Aqui, nós temos que o primeiro termo é negativo, mas como a sequência toda é uma sequência negativa, isso daqui está se aproximando do zero, ou seja, esse termo aqui, menos 1/4, é maior do que menos 1/2, que é maior do que menos 1, ou seja, está aumentando, está crescendo. Seguindo essa mesma lógica da PG crescente, a PG decrescente nada mais é do que o termo que você pegar, ele vai ser menor do que o termo que veio antes dele. Ou seja, a PG está diminuindo, os números estão ficando cada vez menores. E a partir disso, a gente pode identificar uma PG decrescente de duas maneiras. Quando o primeiro termo é negativo e, além disso, a razão é maior do que 1. Por exemplo, aqui, o primeiro termo, A1, é menos 2, ou seja, negativo, e a razão é maior do que 1, porque se você dividir menos 4 dividido por menos 2, vai dar 2, certo? Outra forma de identificar também uma PG decrescente é da seguinte forma. Quando o primeiro termo é positivo, 64, e a razão é maior do que 0 e menor do que 1. Ou seja, 32 dividido por 64 vai dar 1/2. É uma fração, onde a razão é maior do que 0, menor do que 1, certinho?
Já a PG constante é quando os números são todos iguais porque a razão é igual a 1. Porque se você dividir 5 por 5, vai dar igual a 1. Lembrando que a PG constante, um exemplo de PG constante, também pode ser uma PA constante. A única diferença é que se você considerar isso aqui uma PA constante, a justificativa disso é porque você não está acrescentando nenhum número. Ou seja, a razão da PA constante é igual a 0. Porque de 5 para 5 você não está somando nenhum número. Mas se nós formos ver a partir da lógica da progressão geométrica, que é a nossa aula de hoje, a justificativa pela qual isso aqui é uma PG constante é porque você sempre está multiplicando por 1. Se você pegar o termo e dividir pelo anterior, você vai estar multiplicando ele por 1. A razão vai ser igual a 1, certo? E no caso da PG oscilante, ela é assim chamada porque os números ficam oscilando entre positivo e negativo. Isso porque a razão é negativa. Uma PG oscilante alternada é chamada desse jeito quando ela tem uma razão negativa. Porque aqui no caso, se eu pegar menos 10 e dividir por 5, vai ser igual a menos 2. Sendo que se você pegar o 5 e multiplicar por menos 2, vai dar menos 10. Se você pegar o menos 2 e multiplicar se você pegar o menos 10 e multiplicar novamente pela razão menos 2, menos com o menos da razão vai dar um número positivo, aqui no caso 20. É por isso que ela fica alternando, fica oscilando entre números positivos e números negativos. Certo? O termo geral. Quando nós temos uma sequência de um certo número, nós vamos chamar o primeiro termo de A1, o primeiro termo de A1, o segundo termo de A2, o terceiro de A3 e assim sucessivamente até o enésimo termo, certo? E uma coisa que nós vamos notar é que se nós pegarmos o segundo termo, ele nada mais é do que o primeiro termo acrescido da razão uma vez, ou seja, a partir do primeiro termo, para nós chegarmos até o segundo termo, nós pulamos uma vez. Nós acrescentamos a razão uma vez. Para chegar ao terceiro termo, a partir do primeiro, nós demos 2 pulos. 1, 2. A gente acrescentou a razão 2 vezes. E assim sucessivamente, até o termo que a questão pediu, até o termo que você estiver imaginando aí, pegando como referência o primeiro termo. Aí, a partir disso, nós chegamos até essa fórmula aqui. O enésimo termo é igual ao primeiro termo acrescido, na verdade, multiplicado da razão uma certa quantidade de vezes. Ou seja, a partir do primeiro termo, quantos pulos eu tive que dar, quantas vezes eu acrescentei aquela razão, eu multipliquei aquela razão até chegar a esse enésimo termo. N menos 1. Porque se você reparar comigo, para chegar até o terceiro termo, eu pulei 1, 2 vezes. Se eu quisesse chegar até o quinto termo, eu iria dar 1, 2, 3, 4 pulos. Ou seja, é aquele enésimo termo menos 1. Em que a N é o termo geral, né, o enésimo termo, A1 é o primeiro termo, N é o número de termos e Q é a razão da PG. Sendo que eu queria lembrar a vocês, que nem eu fiz com PA, que isso daqui é quando a gente tem como referência o primeiro termo. Sendo que não é sempre que a gente vai ter numa questão, então em algum exemplo, o primeiro termo. Muitas vezes nós vamos ter o 20º termo e a questão vai pedir que a gente descubra qual é o termo número 50, entendeu? O 30º termo. Então a gente vai ter que saber trabalhar em cima disso, mas é basicamente a mesma lógica. Se eu tiver um termo qualquer, o termo que eu quero descobrir, na verdade, o enésimo termo, e eu só tenho esse termo aqui, o AK, um termo qualquer. O número de vezes que eu vou multiplicar aquela razão em cima do termo que eu já tenho conhecido vai ser igual a essa subtração aqui. Porque é seguindo a mesma lógica, essa questão dos pulos. Quantas vezes eu vou ter que acrescentar aquela razão, né? Por exemplo, eu tenho o quarto termo, que é igual a 12. Uma razão
que é igual a 2, e eu quero descobrir qual é o 10º termo. Tá aqui a fórmula. A n é igual a AK vezes Q elevado a n menos K. É só você lembrar que é algum termo que eu quero descobrir a partir de um termo que eu já tenho, e eu vou multiplicar isso por uma razão. Sendo que a quantidade de vezes que eu vou multiplicar aquela razão é essa subtração aqui, n menos K, certo? Então, a partir desse exemplo aqui, eu quero descobrir o 10º termo. E eu tenho só o 4º termo. Vai ser A10 é igual ao termo que eu tenho, A4, vezes aquela razão multiplicada uma certa quantidade de vezes, que é o quê? 10 menos 4, certo? Aí aqui, substituindo A10, na verdade é o que eu quero, o que eu tenho é o A4, e eu vou multiplicar aquilo dali, a razão, que aqui é 2, uma certa quantidade de vezes, que aqui é 10 menos 4, 6. Então, A10 vai ser igual a 12, que é o número que eu já tinha me dado aqui, vezes 64, que é 2 elevado a 6. Assim eu descubro que A10 é igual a 768, certinho? Pronto, vamos falar agora de algumas propriedades. A primeira propriedade que eu quero falar é essa aqui, ó. O produto dos extremos é igual ao produto dos equidistantes dos extremos. Ah, mas como assim? O produto, ou seja, a multiplicação dos números que estão nas extremidades da sequência, vai ser igual à multiplicação dos números que estão a uma igual distância dos extremos. Por exemplo, nesses dois exemplos aqui que eu tenho, ó, nesse primeiro, os extremos que eu tenho, ou seja, os números que estão na ponta, são 6 e 48. Se eu multiplicar isso, vai dar 288. Se eu pegar o 12 e o 24, você percebe que o 12 está a uma uma distância de uma casa do 6, ou seja, ele é vizinho ao 6. O 12 está vizinho a esse extremo da esquerda. O 24 também está a uma mesma distância do seu extremo, ou seja, ele é vizinho do extremo, então eles são equidistantes. O que significa equidistantes? Equi de igual, distantes de distância. Eles estão a uma distância igual. Ou seja, a multiplicação desses extremos é igualzinha à multiplicação que eu vou ter desses equidistantes dos extremos. Ou seja, 6 vezes 48 é igual a 288 e 12 vezes 24 também é igual a 288. E aqui a mesma coisa. 2 vezes 32... 64, que são os extremos, é igual a 4 vezes 16, que são os equidistantes. E aqui eu só quis mostrar esse pequeno detalhe, que é esse termo central. Se eu pegar e multiplicar ele por ele mesmo, também vai dar o mesmo valor, 64, certo? Certo. A segunda propriedade é essa aqui, ó. Tomando 3 termos consecutivos, o termo central é a média geométrica dos seus vizinhos. Como assim? Eu tenho aqui essa sequência numérica, né? Essa progressão geométrica. 3, 9, 27 e 81. Vamos escolher aqui 3 números consecutivos. 3, 9 e 27. Se eu pegar o 9 e dividir por 3, eu vou estar calculando a razão. Vocês concordam? Que eu estou pegando um número e dividindo ele pelo seu antecessor. Estou querendo descobrir qual é a razão dessa PG. Sendo que eu posso descobrir qual é a razão também dividindo o 27 pelo 9. Eu também vou estar descobrindo a razão. Então, eu posso igualar isso aqui. 9 sobre 3 é igual a razão, que a razão, por sua vez, também é igual a 27 sobre 9. A partir daqui, a gente vai multiplicar 9 vezes 9, multiplicar cruzado, é igual a 27 vezes 3. Aqui, ó. Ficou 9 ao quadrado, é igual a 27 vezes 3. Esse 2 aqui que está como potência, a gente vai jogar para cá tirando a raiz. Sendo que o que é isso daqui? É uma média geométrica. O que é a média geométrica? Nada mais é do que uma certa sequência de números que eu tenho. Eu tenho o primeiro número, o segundo número, o terceiro. Eu tenho uma certa quantidade de números, ou seja, eu tenho X termos multiplicados. A raiz que eu vou tirar dessa multiplicação
vai ser igual ao número de termos. Por exemplo, aqui eu estou tirando uma raiz quadrada porque eu só tenho 2 termos nessa multiplicação. Ou seja, a média geométrica, que é isso aqui, é igual a 9. Ou seja, é igual a 27 vezes 3, eu vou tirar a raiz quadrada disso porque eu tenho 2 termos, certo? Certo, vamos agora para as representações especiais. Gente, aqui as representações especiais eu vou usá-las quando eu tiver um número ímpar de termos de uma sequência ou então um número par de termos, certo? Eu posso usar ele nesses 2 casos. E essas representações especiais são muito parecidas com aquelas representações especiais da PA que eu falei em aula, e elas são mais usadas em casos em que você tem a multiplicação e a soma dos termos, os 2 juntos, certo? Aqui, quando você tiver um número ímpar de termos, você pode escrever, você pode representar essa sequência dessa forma aqui, onde o primeiro termo é x, o segundo termo é xq, porque eu multipliquei o primeiro pela razão q, e vou multiplicar novamente pela razão q, vai ficar xq ao quadrado, certo? Ou também você pode representar da seguinte maneira, como se fosse andando para trás. Eu vou dizer que o termo central é x. Para avançar, para aumentar essa PG, eu vou multiplicar por uma certa razão, né? Que aqui vai ser q. Ou seja, x, multipliquei por uma razão, x vezes q. Mas para voltar, para descobrir qual o número que veio antes, eu vou ter que dividir pela razão, né? Ou seja, x sobre q. Considerando, claro, que a razão é q nessas 2 situações. E lembrando só que esse caso aqui vai ser o mais utilizado. Para o número par de termos, nós vamos ter 2 apresentações também, sendo que essa aqui é a mais simples e também foi a que eu vi que dá para resolver de uma forma melhor nas questões, que é simplesmente essa representação aqui do número ímpar de termos, sendo que com o número par de termos, ou seja, o primeiro termo é x, multipliquei pela razão q, de novo pela razão q, e ficou xq ao quadrado, e mais uma vez por essa mesma razão ficou xq ao cubo. Ou então também tem essa representação aqui, considerando a razão q ao quadrado. Mas essa daqui é mais simples, é mais fácil de ser utilizada, certo? Aí aqui vamos fazer um exemplo para utilizar essa representação especial. Em uma PG de 3 termos, o produto desses termos é 27 e a soma dos 2 últimos termos é 15. Descubra quanto vale A1, A2 e A3. Bom, gente, aqui nós temos 3 termos, né? E aqui nós temos justamente o que eu falei, que é uma situação de produto e soma. Então, como é que você vai fazer? A gente vai representar essa PG da seguinte maneira. X sobre Q, x, xq, certo? Lembrando que é muito bom utilizar essa representação, porque aqui nós só vamos ter a soma e o produto. Nós não sabemos qual é o termo, quais são os termos, é justamente isso que a questão está perguntando. Então, nós também não sabemos qual é a razão dessa PG. Por isso que não dá para resolver daquela forma tradicional, certo? Certinho. Então, aqui, ó, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro termo. Aqui ela está me dizendo que o produto desses termos é igual a 27, ou seja, x sobre q vezes x, q é igual a 27. Fazendo as devidas alterações aqui, cortando, vai ficar x ao cubo é igual a 27. Tirando a raiz, a gente descobre que x é igual a 3, certo? Aqui a gente resolveu isso utilizando o produto. Utilizando a soma, eu vou pegar x mais q, porque ele está dizendo que é a soma dos 2 últimos termos, esse e esse, é igual a 15. Ou seja, eu descobri que o x é igual a 3, 3 mais 3q, porque eu não descobri qual é a razão. Isso daqui é igual a 15. Passando 3 para lá, fica igual a 12, 3q é igual a 12, q é igual a 4, a razão é igual a 4. Agora que eu já sei o valor de x, né, e já sei o valor de q, da razão, é só substituir. A1 é igual a x sobre q, ou seja, 3 sobre 4. A2 é igual a x, ou seja, igual a 3. E A3 é igual a xq, ou seja, 3 vezes 4, 12. Certinho? Pronto.
Interpolação geométrica. Gente, interpolação geométrica nada mais é do que você interpolar, inserir números meios geométricos de modo a formar uma PG. Sendo que quando eu falo meio geométrico, eu já estou dando a entender que vai formar uma PG. Significa o quê? Nesse exemplo aqui. Eu tenho dois termos, o primeiro sendo 2/3 e o último sendo 486. E a questão está me pedindo para eu inserir 5 números de forma a formar uma PG, ou seja, eu inserir 5 meios geométricos. Sendo que, para que isso seja uma PG, vocês concordam comigo que eu não posso inserir qualquer número que eu quiser. Tem que ser um número que vai seguir essa sequência lógica, essa sequência numérica, certo? E para isso a gente vai precisar descobrir o que? A razão, tá certo? E a gente vai trabalhar em cima dos termos que ele deu. Se eu tenho o primeiro termo, o último termo, e eu quero acrescentar 5 meios, vocês concordam comigo que é porque no total eu vou ter 7 termos. O primeiro, os 5 que eu vou inserir e o último, né? Então, 5, 6, 7. Eu tenho 7 termos. Eu vou tentar descobrir a razão a partir do 7º termo e do primeiro, que é o que estão me dando. Então, A7 é igual ao primeiro termo vezes aquela razão inserida, multiplicada 6 vezes em cima do primeiro termo, porque é aquela fórmula lá que eu disse, né? A7 é igual a 1 vezes Q elevado a 7 menos 1, 6. A7 a gente já sabe que é 486, A1 é igual a 2/3 e Q é igual, é o que a gente quer descobrir, né? Elevado a 6, certo? Q elevado a 6 é igual a 729, porque eu passei o 3 multiplicando e depois dividi por 2. Q é igual a sexta raiz de 729. Para resolver isso daqui, a gente tem que fatorar, ou seja, a gente tem que descobrir um número elevado a 6, que é para eu poder cortar esses 6 aqui da raiz, ó, tam. E como é que eu vou fazer isso? Fatorando, ou seja, eu vou pegar o 729 e vou tentar dividir por um número que vai se repetir ao longo dessa fatoração. 729 eu não consigo dividir por 2, o menor número que eu pensar, não consigo dividir por 2, então eu vou aumentando. Consigo dividir por 3? Consigo, então a gente já vai daí. 729 dividido por 3, 243. 243 dividido por 3, 81. Dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 729 é igual a 3 elevado a 6. Descobrindo isso, eu corto aqui a raiz e corto esse expoente aqui e dá igual a 3. Descobrimos que a razão é igual a 3. Sendo que o que a gente faz com essa razão? A gente vai multiplicando em cima dos números até conseguir inserir esses 5 números. Por exemplo, a razão é igual a 3. 2/3 vezes 3, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162. Tá certo? Então, é isso que significa interpolar. Gente, agora essa parte da soma dos termos, sinceramente, não vai ter como eu explicar a dedução da fórmula que nem eu fiz em PA. Infelizmente, essa parte aqui é mais chatinha, é mais uma questão mesmo de decorar a fórmula e saber utilizar em uma questão, certo? Então, e outro detalhe é que na PG, na progressão geométrica, a gente tem 2 tipos de somas dos termos. A gente tem a soma dos termos de uma PG finita, ou seja, que tem início e que tem fim, e a gente tem a soma dos termos de uma PG infinita, ou seja, que ela está tendendo ao infinito, não acaba mais. A soma dos termos de uma PG infinita é dada por essa fórmula aqui. A soma dos enésimos termos de x termos, de n termos, é igual ao A1, ao primeiro termo, vezes a razão elevada pela quantidade de termos, menos 1. Ou seja, é isso aqui tudinho, essa potência todinha, o resultado disso aqui, você vai subtrair 1 desse resultado, sobre a razão menos 1.
sendo que Sn é igual à soma dos termos, n é a quantidade de termos, A1 é igual ao primeiro termo e Q é igual à razão, certo? Já a soma dos termos de uma PG é infinita. Ah, mas como assim? Como é que eu vou somar uma coisa se ela tem infinitos termos? Ó, essa soma dos termos vai permitir a gente calcular o limite da soma dos termos de uma PG infinita de razão maior que 0 e menor que 1, certo? Então, gente, nessa parte de ensino médio, a gente não tem muito acesso ao estudo dessa questão de limite. E não vai ter, a menos que você faça alguma engenharia da vida, alguma coisa assim mais avançada. Mas o que é? Basicamente, a gente vai somar o máximo que aqueles termos podem chegar. Por exemplo, é uma soma infinita. Se eu somar todos aqueles termos, na verdade, os termos que eu tenho conhecidos, aquilo dali, a cada vez que eu for acrescentando um termo a essa soma vai se aproximar de um número. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha uma certa progressão geométrica, uma PG infinita, e eu sei que a soma dos termos ali que eu tenho conhecimento é igual a 4,9. Eu sei que se eu acrescentar mais um termo dessa PG, vai ficar 4,92. Se eu acrescentar mais um termo, vai ficar 4,93. Entendeu? Mas você sabe que, de uma maneira geral, o limite que aquela soma vai chegar é até o quê? 4,9, ou então vai chegar no máximo até 5, né? E está se aproximando cada vez mais de 5. Então, é essa a ideia de limite que a gente tem. O máximo que aquela conta pode chegar, e é isso que a gente calcula a partir disso. A soma dos infinitos termos é igual ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão, certo? Tá aqui o que significa cada coisa dessas. Então, vamos resolver, né, os exercícios de fixação da listinha que eu já tinha passado há muito tempo atrás para vocês, mas eu vou resolver agora. E os exercícios propostos eu também já passei a resolução, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem vir me perguntar, tá certo? Então, primeiro exercício de fixação 1. O número de assinantes de uma revista de circulação na Grande BH aumentou nos 4 primeiros meses de 2005 em progressão geométrica, conforme assinalado na tabela a seguir. O mês, janeiro, fevereiro, março, abril, número de assinantes, esses aqui. Com base nessas informações, pode-se afirmar que, de fevereiro para abril, o número de assinantes dessa revista teve um aumento igual a... Ok, gente, então o que é que a gente faz aqui? Nós temos que o primeiro mês, que é janeiro, a gente vai considerar como o primeiro termo dessa progressão geométrica, porque na questão ele está dizendo que forma uma progressão geométrica, né? Ou seja, A1 é janeiro, A2, o segundo termo, fevereiro, A3, terceiro termo, março, A4, que é o que a gente quer descobrir, abril, tá certo? Então, A1, a gente tem que teve 5.000 assinantes no primeiro mês. No segundo mês teve 5.500, no terceiro mês teve 6.050, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar as informações que a gente tem e depois a gente vai descobrir a razão. A razão você vai simplesmente pegar um termo e dividir pelo seu termo anterior. Ou seja, 5.500 dividido por 5.000, eu descobri que a razão dessa minha PG é igual a 1,1, certo? Agora que eu já tenho a razão e eu tenho termos conhecidos, eu posso descobrir o A4. Esse A4 eu poderia ter descoberto a partir do primeiro termo, do segundo ou então do terceiro. Eu resolvi pegar pelo terceiro termo para não ter essa dificuldade de multiplicar, de ter que resolver potência, sabe? De pegar 1,1 vezes 1,1 e não sei o que, não. Eu preferi pegar isso aqui porque vai ficar 1,1 elevado a 1, enfim, vai ser menos trabalhoso. Ou seja, A4 é igual a A3 vezes Q. Ou seja, a partir do terceiro termo, eu só multipliquei uma certa razão. A3 a gente sabe que é 6.050, a razão a gente sabe que é 1,1. 6.050 vezes 1,1, 6.655. O primeiro aumento, repare que na questão ele pergunta
a partir de fevereiro. De fevereiro até abril. De fevereiro para abril, nós tivemos dois aumentos. O aumento de fevereiro para março e o aumento de março para abril. E a gente vai só calcular. O primeiro aumento foi de 550, porque a gente pegou 6.050 vezes menos 5.500. A gente só calculou a diferença, né? Qual foi o aumento. E o segundo aumento foi de 605 assinantes. O aumento total, assim, é 550 mais 605, 1.155 assinantes. Ou seja, item B, tá certo? Esse foi o primeiro exercício de fixação. E queria lembrar que também é o mais comum, né? Que é uma situação em que você tem que descobrir o termo e você tem que descobrir um termo a partir da razão e de um termo anteriormente, previamente conhecido, né? Tá certo. Exercício de fixação 2. Em 1996, 25% da energia produzida por um país era obtida de usinas hidrelétricas. Em 2016, essa produção passou a ser de 40%. Admitindo-se que de 25% em 1996 para 40% em 2016, o crescimento anual da porcentagem foi geométrico, é correto afirmar que o fator constante de crescimento anual foi igual a... Primeiro, a gente tem que perceber o que é que ele está pedindo. Fator constante, ou seja, é aquela coisa que está se repetindo ao longo desse aumento, ou seja, a razão. Cada ano, aquela quantidade de energia produzida, ela aumenta, né, em relação a essa razão. Aqui eu botei logo fixação 2 e 3, porque não tinha como eu cortar, mas vamos focar aqui só nessa fixação 2. Em 1996, que é o primeiro ano que aparece aqui, ele diz que 25% da energia produzida por um país era obtida de usinas hidrelétricas. Ou seja, 1996, dessa progressão geométrica, vai ser o primeiro termo, A1, que vai ser igual a 0,25, 25%, eu só fiz mover a vírgula, né? 25 dividido por 100, vezes x. O que é esse x? É a energia produzida, porque não é 25%, é 25% de alguma coisa, de uma energia produzida que eu não sei qual é. Então, vamos usar x. 2016, fazendo a conta, você vai descobrir que nessa progressão geométrica é o 21º termo, e ele equivale a 0,4x, porque é 40%. 40 dividido por 100, né? 40% é igual a 0,4x, que é essa mesma energia produzida. Tá certo? Então, aqui nós primeiro vamos descobrir o quê? A razão, né? Que é justamente o que ele está pedindo. E a gente vai descobrir a razão a partir desses dois termos que a gente conhece, que é o 21º e o primeiro. A21 é igual a A1 vezes Q elevado a 21 menos 1, ou seja, 20. Que é aquela fórmula que eu falei desde o começo já. A21 eu sei que é igual a 0,4x. A1 eu sei que é igual a 0,25x vezes Q elevado a 20. Já que eu tenho um x aparecendo de um lado e aparecendo de outro, eu posso cortar. Passando o 0,25 aqui, dividindo, porque né, no lado direito ele está multiplicando, então para o lado esquerdo eu vou passar dividindo. Vai ficar 0,4 dividido por 0,25 é igual a Q elevado a 20. Fazendo essa divisão, a gente descobre que é 1,6. Já que esse 20 é a potência da razão, eu vou passar tirando a raiz. Não é o que está elevado, Q elevado a 20, eu passo fazendo a operação contrária, que é elevar. A operação contrária de você fazer isso é tirar a raiz. Então, a 20ª raiz de 1/6. Essa é a razão, que é o item E. Terceira questão. Na figura a seguir, temos uma espiral formada pela união de infinitos semicírculos, cujos centros pertencem ao eixo das abscissas. Se o raio do primeiro semicírculo, o maior, é igual a 1, tá aqui, ó, 1. E o raio de cada semicírculo é igual a metade do semicírculo anterior, o comprimento da espiral é igual a... Certo? Tá aqui, o terceiro exercício de fixação.
Antes de mais nada, a gente vai ter que lembrar como é que se calcula o perímetro do círculo, porque é isso que ele está perguntando, né? O perímetro, o comprimento daquela espiral aqui. Comprimento da espiral, a gente está vendo que é uma espiral infinita, né? Que ela vai dando voltas, voltas, voltas e diminuindo até, sem contar que ele fala aqui na questão, né? Infinitos semicírculos. Lembrando que o perímetro do círculo é calculado por 2 vezes π vezes o raio, 2πr, certo? E A1 é esse primeiro semicírculo aqui. É o comprimento, é a circunferência desse primeiro semicírculo aqui. Lembrando que se ele é um semicírculo, eu estou calculando só a metade do perímetro dele, né? Então, eu vou calcular A1 como sendo 2πr, que é o perímetro do círculo, dividido por 2, porque eu só vou querer metade desse perímetro. Do jeito que está aparecendo aqui, ó, só metade. A gente descobre que A1 é igual a πr. Vendo pela questão, a gente percebe que R é igual a 1. E tá até falando na questão e a gente pode ver pelo gráfico, né? Tá aqui, ó. R, metade do diâmetro, é igual a 1. Substituindo, a gente descobre que A1 é igual a π. A2 também é uma metade de uma circunferência. Aqui, ó. A2 é só essa metade que a gente quer. Ou seja, é 2πr dividido por 2, sendo que aqui o valor de R vai ser 1/2. Porque ele fala, ó, o raio de cada semicírculo é igual a metade do semicírculo anterior. Ou seja, esse semicírculo anterior, que foi o que a gente acabou de calcular, o raio é igual a 1. Então, significa que esse próximo semicírculo, pequenininho, o raio é igual a 1/2. Substituindo, a gente descobre que A2 é igual a π sobre 2, certinho? E para que a gente descobriu quanto é que equivalia A1 e A2? Para a gente poder descobrir a razão, para a gente ver qual o número que a gente está multiplicando para sair de um termo anterior para poder chegar até o termo seguinte. E como é que a gente calcula essa razão? Como eu já falei, você vai pegar só o A2 e dividir por A1. A2 é igual a π sobre 2 dividido sobre π. A gente descobriu que a razão é igual a 1/2. Agora, lembrando de como calcula os termos de a soma dos termos de uma PG infinita. A1 sobre 1 menos Q. Substituindo, a gente descobriu que A1 é igual a π. 1 menos Q, que a razão é 1/2, que a gente descobriu aqui. Substituindo e fazendo as contas, a gente descobre que a soma desses perímetros todos vai dar igual a 2π, ou seja, item B. Quarta questão. Ao arremessar uma bola verticalmente e para cima, um atleta de ginástica rítmica desportiva perdeu o controle de uma bola que, ao descer, ela não conseguiu pegar. Essa bola desce verticalmente e, a cada choque com o solo, volta a subir e recupera apenas 2/3 da altura anterior. Considerando que a distância total percorrida por essa bola desde o ponto mais alto até que pare é igual a 23,7 metros, a altura máxima que ela atingiu ao ser arremessada pela atleta é em metros. Gente, não vamos se desesperar, certo? Antes de qualquer coisa, a gente tem que tentar entender a questão. O que é que a questão está me dizendo? A questão está me dizendo que uma atleta estava com a bola na mão, jogou a bola para cima. E quando essa bola estava subindo, ela atingiu uma altura máxima, certo? Subiu só até certa altura e depois começou a descer. Quando ela começou a descer, a atleta não conseguiu pegar a bola de novo e a bola bateu no chão. Aqui tem toda aquela questão de que ela vai perder energia cinética e vai perder energia potencial, consequentemente, para ir diminuindo, né? Mas isso aí já é parte da física. O que a gente tem que entender, até por conhecimento de mundo, é que a bola vai batendo no chão, vai perdendo energia e vai diminuindo a altura que ela consegue alcançar. Então, é isso que a questão está me dizendo, que a atleta jogou a bola para cima, atingiu uma altura máxima, a bola desceu, bateu no chão, perdeu 2/3, como é que ela fala? Na verdade, perdeu 1/3, né, da altura, ou seja, só consegue alcançar 2/3 da altura anterior. Ou seja,
Ela bate no chão, sobe 2/3 da altura que ela tinha antes. Bate no chão de novo, sobe só 2/3, ou seja, ela sempre vai diminuindo à medida que bate no chão, certo? A altura que a bola consegue alcançar sempre é menor do que a altura anterior que ela conseguiu alcançar, certo? E na questão ela me diz que a partir do ponto mais alto, ou seja, a partir do ponto mais alto que ela começou a descer, é que foi começar a ser feita essa contagem. Ou seja, eu vou contar a partir dessa descida. E por que é importante saber disso? Porque se você imaginar que a partir do momento que ela arremessa a bola, você vai contar essa altura máxima 2 vezes. E não é para contar 2 vezes, é para contar só uma vez, certo? Outra coisa, a sequência lógica, a sequência numérica, ou seja, essa sequência de números que vai seguir uma certa lógica, nessa questão só vai começar a ser percebida a partir da primeira vez que ela bate no chão, porque vai ter uma certa coisa constante se repetindo, que no caso aqui é uma razão que vai caracterizar a PA. A PG, desculpa. Ou seja, aqui nesse caso, o A1 não vai ser igual à altura máxima. O A1 vai ser igual a essa altura que ela consegue atingir depois que bate no chão. Ou seja, A1 é igual a essa primeira altura que ela consegue atingir depois que bate no chão. A2 é igual à segunda altura que ela consegue atingir depois de bater pela segunda vez no chão, e assim sucessivamente, certo? Ou seja, A1 é igual a 2 vezes, por quê? Porque tem a subida e tem a descida. 2 vezes 2/3 dessa altura aqui. Por quê? Porque uma vez que ela bate, ela não vai conseguir subir de novo até H, essa altura máxima que eu chamei de H. Ela vai conseguir subir só 2/3 dessa altura, ou seja, subiu 2/3, percorreu 2/3, subiu, desceu, percorreu mais 2/3. Aí aqui, seguindo essa mesma lógica, vai ser 2 vezes, porque é uma subida e uma descida, 2/3 dessa altura aqui. Ou seja, é 2 vezes 2/3 de 2/3 de H. Vocês entendem? Esse 2 eu estou calculando, na verdade, a distância que ela percorreu. Esse 2/3 é em cima da altura que ela atingiu, tá certo? A partir disso, a gente descobre que A1 é igual a 4/3 de H e A2 é igual a 8/9 de H, certo? Ou seja, A1 fazendo essa continha aqui, A2 fazendo essa continha aqui. E a gente só precisa descobrir esses dois primeiros para ir atrás da razão, né? A razão aqui a gente vai calcular A2 sobre A1, que botando 8/9 de H dividido por 4/3 de H, corta a altura, né? A gente descobriu que a razão é igual a 2/3, certo? Agora, a próxima coisa que a gente tem que fazer é a seguinte. Na questão, ele fala justamente sobre esse aspecto de soma de termos da PA, certo? E aqui, ele fala que a cada choque com o solo, volta a subir, recupera apenas 2/3, certo? Então, a gente tem que fazer o quê? As somas do termo. A soma dos termos de uma PG, desculpa. E aqui a gente vai usar a soma dos termos de uma PG infinita, porque por mais que você pense que a bola vai parar, ela pode bater no chão infinitas vezes, uma certa quantidade de vezes desconhecida, até ela parar, entende? Por isso que é a soma dos termos de uma PG infinita. Sendo que, na questão, ele fala que a soma é 23,7 dessa distância que ela percorreu, certo? Sendo que a soma dessa distância vai ser o quê? A soma dos termos dessa PG infinita, aqui, mais essa altura máxima. Porque na questão ele diz que ele somou a distância percorrida a partir da queda. Ou seja, a distância percorrida que eu somei é H, a altura máxima, que é o que a gente quer descobrir, mais essas soma das distâncias que a bola percorreu, certo?
Sendo que aqui, se a gente pegar essa soma das distâncias que a bola percorreu no total e tirar esse H, a gente vai descobrir a soma dos termos de uma PG infinita, que é só a partir disso daqui, a partir das vezes que ela bate, que a bolinha bate no chão. Então, ou se você quiser pensar também que a soma desses termos de uma PG infinita mais a altura vai ser igual, mais essa altura máxima vai ser igual à soma das distâncias que a bola percorreu, certo? Tanto faz. O negócio aqui é que eu vou substituir a soma das distâncias que a bola percorreu, na questão ele me diz que é 23,7, menos a altura máxima, isso vai me dar a soma dos termos de uma PG infinita, que é A1 sobre 1 menos Q. Então, aqui substituindo A1, 4H sobre 3, 1 menos Q, Q 2/3. Fazendo as devidas contas e ajeitando essa equaçãozinha, a gente vai descobrir que 23,7 menos a altura máxima é igual a 4H. Passando esse H para cá, a gente descobre que 5H é igual a 23,7. Dividindo, a gente descobre que H, a altura máxima, é igual a 4,74. Ou seja, item C, a resposta, certo? E a última questão. Considera a seguinte soma infinita. A gente vai ter essa PG aqui. No gráfico 1 a seguir, cada parcela desta soma é representada pela área de um retângulo e a soma infinita é determinada pela soma das áreas desses retângulos. Ou seja, a gente vai ter uma PG onde os termos vão ser as áreas desses retângulos, certo? E é uma soma infinita, porque ele está dizendo na questão. No gráfico 2, embora a configuração dos retângulos tenha sido alterada, as áreas se mantêm iguais. Com base nessas informações, podemos afirmar que a soma infinita tem o seguinte valor. Gente, para resolver essa questão, fica muito mais fácil a gente olhar apenas para a figura 2, certo? Olhando para a figura 2, a gente percebe, a gente descobre que o primeiro termo, que vai ser a área dessa primeira figura, é igual a 1. Porque a área de um retângulo, né, a base vezes a altura aqui é 1, a base é igual a 1. Ou seja, A1, o primeiro termo dessa PG, a gente descobre que vai ser igual a 1. O segundo termo, que é o dessa segunda figura aqui, a gente vai ser equivalente à área dessa segunda figura, desse segundo retângulo, que vai ser a base, 1/2, porque a gente pode ver aqui que está bem na metade de 1, meio, 0,5, né? Vezes 1. Ou seja, a área do segundo retângulo é igual à metade da área do primeiro retângulo. Ou seja, A1 é igual a 1, A2 é igual a 1/2, A3 é igual a 1/4, porque aqui já deu para perceber que a razão é 1/2, né? Ou seja, vai sempre diminuindo metade. Aqui a gente descobre isso também pela fórmula, né? Que A2 dividido por A1, que vai ser igual a 1/2 dividido por 1, que a gente descobre que é igual a 1/2, a razão. Na questão, ele fala que é uma soma infinita, ou seja, a gente vai usar essa soma dos termos de uma PG infinita, onde a gente tem que saber o A1, que aqui a gente já sabe que é igual a 1, dividido por 1 menos a razão, que a razão aqui a gente descobriu que é igual a 1/2, ou seja, 1 sobre 1 menos 1/2. Fazendo as devidas alterações, a gente descobre que a soma dos termos dessa PG infinita é igual a 2, ou seja, item B. Gente, pronto, por hoje é só. Desculpa ter demorado a postar essa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só falar comigo. E quase que não acabava, mas acabou. E até a próxima aula. Bons estudos e qualquer dúvida é só me falar, viu? Abraços!